Pessoal, o governo Lula chegou a um grau de deterioração na sua popularidade que, na minha opinião, já chegou aí num ponto de não retorno. Tudo que ele vai fazer, ele acaba dando um tiro no pé e contribui ainda mais para a sua impopularidade aumentar. Estamos aí aguardando só as próximas pesquisas para que isso seja confirmado, mas você vai ver que a impopularidade dele vai subir ainda mais. E isso se deve muito à contribuição que a primeira-dama tem dado. A primeira-dama, a Janja Rosângela da Silva, conhecida como Janja, né? Ela tem contribuído demais e ela está mostrando a cada dia que ela é a cara desse governo. A Janja, ela se mete em tudo. A Janja se meteu, inclusive, em foto oficial que o governo Lula fez com o governo americano. Todos vocês se lembram quando ele foi tirar a foto lá com o Biden, que a Janja se meteu pelo meio. A Janja, quando ela foi lá para a Índia fazer um passeio junto com o Lula, e naquela época o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, as pessoas estavam morrendo debaixo d'água, a Janja fez isso daqui, ó. Me segura que eu já vou sair dançando. Numa situação onde a população do Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. Aí agora, recentemente, a Janja foi lá para o Japão, né? E ela foi 5 dias antes do Lula. Imagina você, uma pessoa que não tem cargo nenhum, que não foi eleito para cargo nenhum, que não foi nomeada para cargo nenhum, ela pegar um avião da FAB e ir passear. 5 dias antes do Lula, a Janja foi passear no Japão. E para acabar de completar os passeios recentes da Janja, nós temos aqui o passeio que ela foi fazer na Rússia, que incluiu aí o Bolshoi, o Lago dos Cisnes e passeio no Kremlin. A primeira-dama desembarcou na Rússia 6 dias antes da comitiva presidencial e visitou sede do governo Putin. Então, para o Japão, ela foi 5 dias antes do Lula. Para a Rússia, ela foi 6 dias antes do Lula. A próxima viagem, ela vai 7 dias antes do Lula. A Janja parece que adora ficar longe do Lula, né? Parece que adora. E depois que ela saiu ali do Japão, nessa viagem que ela fez aí, ela foi lá para Paris. Ela foi para Paris. Agora, só imagina, quando o presidente Bolsonaro estava no poder, se a Michele Bolsonaro pegasse um avião da FAB, que cabe mais de 200 pessoas, e ela sozinha ou com alguns assessores fosse fazer uma viagem para o outro lado do mundo. Imagina a cena. Você acha que o Supremo Tribunal Federal não ia dar meia hora para o presidente Bolsonaro explicar isso daí? Vocês viram algum ministro do Supremo Tribunal Federal pedindo explicações para o Lula sobre esse esbanjamento da Janja? Não teve nada. Todo mundo quietinho. E agora, o que é que aconteceu? A Janja e o Lula saíram da Rússia e foram para a China. E tal lá o Lula, em reunião com o ditador Xi Jinping, e com ele estava ali a Janja, parece que estavam também alguns ministros, parece que estava o Davi Alcolumbre, o Elmar Nascimento. E aí a Janja levanta o bracinho e vai falar com o Xi Jinping sobre o TikTok. Foi criticar o TikTok, que o TikTok estava beneficiando a extrema-direita aqui no Brasil. Isso causou um incidente diplomático. E eu vou deixar para a jornalista aqui da Globo News, a Natuza Neri, explicar exatamente o que foi que aconteceu. A reportagem, uma apuração, que se traduziu numa reportagem da Andréa Sadi e do Valdo Cruz, conta essa história. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréa e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréa e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar, e eu vou fazer uma tradução do constrangimento com a minha avaliação disso, e depois eu quero tratar de um outro aspecto que foi o conhecimento desse fato. Em primeiro lugar,
numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, é uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa? Em diplomacia, isso é elevado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode, porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto palavra de ninguém. Vamos para um outro, Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton. Se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba naquela reunião. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reabre uma série de críticas que são normalmente feitas a ela. A outra é o fato de isso ter ido parar na imprensa graças a uma apuração diligente de dois excelentes jornalistas. E isso revela o quê? Revela uma animosidade ou uma percepção não positiva, negativa, portanto, de Janja dentro do governo. Porque se ela causa um constrangimento diplomático, isso vai e chega até a imprensa, é porque isso revela que Janja não é tão benquista assim em alguns círculos do poder. E nessas questões de corte, quando se tem vazamento assim, isso acaba revelando esse tipo de circunstância, de que tem gente que acha que este fato merece a publicidade por não gostar, por exemplo, da primeira-dama. Vazou por uma razão. Vazou porque Janja, pelo menos para parte do governo, não é uma figura benquista. Isso não é uma novidade. Eu não estou contando uma novidade. Então, tem dois aspectos aí. Tem o aspecto diplomático ou de protocolo, no mesmo dia em que Lula diz que nunca foram tão importantes as relações entre China e Brasil, uma fala da primeira-dama que não estava prevista fazendo uma crítica. Xi Jinping, segundo o relato da reportagem da Sadi e do Valdo, disse que o Brasil tinha autonomia para regular a plataforma e, inclusive, banir o TikTok. Então, também levou uma resposta de Xi Jinping no ato. Em segundo lugar, é revelador de como são essas convivências na corte, de como são essas convivências, muitas vezes não muito fáceis, dentro do poder, pelo fato de alguém ter resolvido abrir a boca e contar e vazar isso. Então, fica duas coisas aí que chamam a atenção. A primeira delas é o fato, né, de essa informação ter vazado. Eu vou mostrar daqui a pouco, o próprio Lula acabou numa entrevista, ele dando explicações sobre isso aí, mas você vê que o Lula está mentindo quando ele fala ali. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas quem que teria vazado? Porque a reunião era uma reunião fechada, como o próprio Lula vai dizer daqui a pouco. Era uma reunião fechada, era sigilosa, não tinha nem gravação, ninguém estava gravando lá. Você vê que não tem imagens dessa conversa da Janja. Mas ela vazou com detalhes para a imprensa. Vazou, inclusive, que a primeira-dama da China, a mulher do Xi Jinping, ficou nervosa com a Janja. Então, quem teria vazado? Quem teria vazado essa conversa? Sendo que estava ali com o Lula, os ministros dele, e parece que estava o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e o Elmar Nascimento. Eram as pessoas que estavam com o Lula ali. E aí fica a pergunta, quem teria vazado essa conversa? É alguém que não gosta muito da Janja, né? É alguém que não gosta da Janja. A outra coisa que eu observei aqui, enquanto a Natuza Neri falava, é que ela fez comparações da Janja com algumas primeiras damas. Inclusive comparou com o marido da Angela Merkel, quando ela era presidente da Alemanha. Ou primeira-ministra, sei lá. Só que ela fez várias comparações, mas ela não citou o nome da Michelle Bolsonaro. Por que a Natuza Neri não comparou
a Janja com a Michele Bolsonaro. Você já viu a Michele Bolsonaro fazer esse tipo de coisa? Esse tipo de tagarelice? Esse tipo de fofocaiada? Né? A Michele Bolsonaro nunca fez isso. Mas a Natuza Neri evita citar o nome da Michele Bolsonaro. Mas de quem que é a culpa da Janja ter chegado nesse ponto aqui? Vocês se lembram desse vídeo aqui, ó? Quando o Lula assumiu o governo, que ele ficou hospedado com a Janja num hotel caríssimo lá de Brasília, ficou vários dias, acho que mais de mês, hospedado num hotel caríssimo, tudo às nossas custas. A Janja levou a própria Natuza Neri lá para dentro do Palácio da Alvorada para mostrar o estrago que tinha sido feito pelo governo Bolsonaro, pelo Bolsonaro e a Michele. Você vê coisas que o próprio tempo tinha encarregado. Você vê ali infiltrações, você vê estrago antigo nos móveis ali, sofá rasgado, tapete ali, tapete antigo deteriorado, essas coisinhas aí, mas que não impediu esses estragos e não impediu que o Bolsonaro e a Michele habitassem lá o Palácio do Planalto. Mas a Natuza Neri foi lá fazer tagarelice e fazer fofoca para dizer que Bolsonaro e Michele tinham deteriorado o Palácio da Alvorada. Então, a culpa da Janja ter chegado onde chegou é exclusivamente da imprensa. Exclusivamente da imprensa. E aí o repórter perguntou para o Lula sobre a Janja ter questionado Xi Jinping sobre o TikTok. Comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping, dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estavam só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, nesse mundo digital. É isso que aconteceu. Nada mais do que isso. Você vê aí que o Lula e a Janja foram lá numa ditadura, eles foram num país que é uma ditadura, falar que o TikTok, que é de um país ditatorial, como é o chinês, que o TikTok está beneficiando a extrema-direita aqui no Brasil. A Janja e o Lula foram lá mostrar para o Xi Jinping que eles são mais ditatoriais, que eles têm ideias mais ditatoriais do que o próprio Xi Jinping. E tem gente que aplaude esse cara falando que ele é um democrata. E outra coisa, né? O Lula ele mente ali quando ele diz que não, quem fez a pergunta fui eu, não foi a Janja. A pessoa que passou para a imprensa essa informação passou com detalhes. Com detalhes. E o Lula agora quer livrar o nariz da Janja, né? Não vou falar outra parte, vou falar o nariz. Ele quer livrar o nariz da Janja e aí
ele vem com essa dizendo que ele que fez a pergunta. Não, não foi. Foi a Janja que interrompeu lá o Xi Jinping e foi fazer pergunta para o ditador. Se mostrando aí com ideias mais ditatoriais do que o próprio ditador da China. Falando aí em censurar redes sociais. A ideia fixa dessa turma é censurar as redes sociais porque eles sabem que através das redes sociais é que as pessoas ficam sabendo a verdade sobre o governo. Porque se dependesse da grande mídia, a grande mídia passava pano e ninguém ficava sabendo de nada. Essa é a verdade. Então tá aí, a Janja, ela vai ser a pá de cal neste governo. Pode escrever, a Janja vai ser a pá de cal. O governo já está destruído. Quem vai jogar a pá de cal vai ser a primeira-dama, a Janja da Silva, conhecida como Esbanja. Então é isso, pessoal. Eu peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o seu like e fazer os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.